Sabe aqueles cálculos que normalmente os youtubers, influenciadores financeiros fazem? Abrem lá uma calculadora de juros compostos e te mostram em quanto tempo você vai estar ganhando tanto, você vai ter juntado tanto dinheiro e determinada parte do que você juntou é toda composta por juros compostos sobre o que você investiu e que a partir de determinados anos e meses você vai estar ganhando tanto de renda passiva? Pois é, há alguns detalhes bem importantes que esses influenciadores esquecem de explicar para vocês e por conta disso acabam deixando muitas pessoas que assistem esses vídeos com expectativas muito maiores do que elas deveriam ter. Esse não é um vídeo para acabar aí com seu estímulo de investir, muito pelo contrário, é um vídeo para te mostrar a realidade por trás desses cálculos, para que você tenha o pé no chão, saiba o que você está fazendo e não crie falsas ilusões a respeito dos investimentos. Bom, a maioria dos sites utilizam aí calculadoras de juros compostos, então se você botar no Google, você vai observar aqui algumas calculadoras. Vamos abrir aqui, por exemplo, a do nosso amigo investidor Sardinha, mas a grande maioria das calculadoras vão ser bem parecidas, tá bem? E vão ter basicamente aqui esses 4 campos, né? Então, um valor inicial, né? Digamos aí que você vai investir R$ 2.000 por mês e coloca um valor inicial de R$ 2.000 e todos os meses R$ 2.000, ok? Há uma taxa de juros aqui, vamos deixar de 8% ao ano, que normalmente já considera aí mais ou menos a inflação. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, senão a gente vai ter muita informação num só vídeo. E a gente pode colocar aqui, por exemplo, 15 anos, tá bem? E vamos calcular. Você observa aqui que o valor total ficou em 681 mil e o total em juros ficou aqui quase que a metade, né? Então você investiu R$ 362 mil e ficou com R$ 319 mil só de juros compostos. Aqui no gráfico você consegue ver esse descolamento e aqui mais abaixo você consegue ver no detalhe a tabela dos meses, certo? Então a quantidade de juros que vão entrar em cada mês vai virando aqui uma escadinha linda, maravilhosa, bem bonitinha, né? E o total acumulado na direita. E se você colocar lá no final, você já vai estar ganhando aí por mês algo em torno de R$ 4.300, com um total acumulado de R$ 679 mil. Qual é o grande problema aqui? Se você não tiver uma cabeça de longo prazo, se tratando de renda variável, principalmente, essa escadinha aqui, ó, não é linear dessa forma. Não é de forma alguma, tá bem? Então, digamos que você quer fazer aqui uma perspectiva de 5 anos, né? Vou calcular para 5 anos, aí você olha lá, 5 anos eu vou investir 122 mil e vou ganhar 26 mil de juros compostos, certo? Nem sempre. Se tratando de renda variável, muitas vezes em 5 anos você pode inclusive perder dinheiro. É isso mesmo. 5 anos no universo de renda variável é considerado muito pouco tempo. A gente tem casos de empresas excelentes que andaram de lado na cotação por 10 anos, por exemplo, né? Portanto, na minha visão, qualquer cálculo que você fizer aqui considerando renda variável que seja menor do que 10 anos, não faz o menor sentido, tá bem? A brincadeira aqui deveria começar acima de 10 anos, tá? Acima de 10 anos. Abaixo disso, para renda variável, não faz sentido. E é aqui que muita gente se perde aí nessas estimativas, tá bem? E por que isso acontece? Porque tem 2 fatores que os influenciadores acabam não falando para vocês, não necessariamente de uma maneira proposital, às vezes por não lembrarem de que esses pontos são realmente importantes para quem está ouvindo do outro lado. E o primeiro é: a vida não é linear. Se você colocou R$ 2.000 por mês aqui, não significa que você vai conseguir efetivamente aportar R$ 2.000 por mês. Então esse é um primeiro ponto, é um ponto meio óbvio, eu não vou entrar no detalhe dele aqui, mas para um investidor de longo prazo, precisa estar claro para você que o natural é esses aportes aumentarem, né? Se você continuar focando no seu trabalho, a tendência é você conseguir aumentar esses aportes. Porém, a vida não é linear, né? Nem tudo que você planeja, uma perspectiva de mais de 10 anos, que é muito tempo na vida de uma pessoa, vai acontecer. Então, esse é o primeiro ponto, mas esse não é um dos principais pontos, tá? É um ponto que você precisa ter consciência, mas não é o principal. O segundo ponto é que, se tratando de renda variável, você pode demorar muitos e muitos anos para ver resultado. Como eu falei antes, você pode ter boas empresas que
podem demorar mais de uma década para a cotação subir de uma maneira relevante. Mas, inevitavelmente, com uma carteira diversificada, escolhendo bons ativos, boas empresas, a história mostra para a gente, de uma maneira bem simples de você ver, que a cotação sempre segue o lucro, né? Os resultados dessas empresas, tá bem? Então eu deixei alguns exemplos abertos aqui para mostrar para vocês. Se você observa, por exemplo, o gráfico de lucro versus cotação do Itaú, por exemplo, isso não é uma recomendação de investimentos, aqui são apenas exemplos didáticos, tá bem? Você observa que há alguns descolamentos do lucro versus cotação, mas a cotação tende sempre a acompanhar o lucro, tá bem? Observe, por exemplo, que grande parte do tempo aqui o lucro estava acima da cotação, aqui alcançou, atualmente a cotação está um pouco descolada acima do lucro e tá tudo bem. Esse é o fluxo natural, essa é a visão de resultados por ano, tá? Esse é o resultado natural de boas empresas. A cotação sempre segue o lucro. E aqui você está observando isso acontecer desde dezembro de 96, então é muito tempo, tá bem, gente? Se você pega, por exemplo, uma cotação de Porto Seguro, né, digamos que você comprou aqui em 2007, se você ir até 2017, se passaram 10 anos, né, e você teve um crescimento de 15%. É um crescimento irrisório, né, para uma década, né? É muito pouco crescimento para uma década. Se você estica isso para 2022, ainda assim, 56%, aqui a gente já teve uma subida mais considerável, mas para tanto tempo ainda é pouco. Então, se você tivesse comprado em qualquer um desses períodos aqui, digamos que você comprou em 2019, aqui em 2022 você teria feito o quê? Teria vendido? Dá uma olhada no crescimento de 22 para agora. A gente está falando aqui só de crescimento de cotação, ainda sem considerar reinvestimento de proventos, né, de JCP e de dividendos. São 189% de crescimento, tá? Esse aqui normalmente é o cenário que acontece com a maioria das grandes e boas empresas. Você não consegue prever esses movimentos. Por mais que você ache que você é inteligente o suficiente para prever, você não é. E aqui entra o papel importantíssimo dos aportes constantes sem olhar para preço, sem olhar para a cotação. Você não deveria estar olhando para a cotação. Se você tivesse feito seus aportes durante todo esse tempo, digamos que você começou lá atrás, em 2006, imagina só, você poderia ter um crescimento aí de 308%. Então é muito crescimento, tá bem? Aqui você consegue observar igualmente o lucro versus cotação em algum momento se encontrando, né? Eles ficam um pouco descolados aqui, se encontram aqui por volta de 2018 e assim segue, né? Lucro líquido subindo, cotação alcançando. Se você pega uma droga raia, que é um excelente exemplo agora didático, né? Novamente, não é recomendação de investimentos. É um excelente exemplo didático do que eu estou querendo mostrar, que teve uma queda de 53% de agosto de 2024 até agora, ou seja, em menos de um ano, você pode estar se perguntando, ué, mas essa empresa tá ruim? O que está acontecendo, né? Portanto, se você tivesse comprado a empresa lá em 2016, você teria um crescimento ínfimo, né, de 3%, que é praticamente nada, né? Digamos que a empresa ficou de lado desde 2016, mas olha só aqui no meio tudo que aconteceu, né? E abrindo o gráfico de lucro versus cotação, o que você observa aqui recentemente, né, nos últimos tempos? Um enorme descolamento. Por quê? Porque Droga Raia, historicamente, sempre foi uma empresa muito agressiva, com crescimentos muito grandes. E aí, do nada, quando aparece um resultado trimestral que não é tão relevante, ou anda de lado, ou um resultado até negativo, que é extremamente normal, né? As empresas não lucram todos os trimestres e todos os anos para sempre. Vai haver aí alguns momentos que vai lucrar um pouco menos. Significa que ela virou a mesma empresa que ela era aqui em 2016? Absolutamente não. Eu vou te provar isso aqui. Se você olhar os balanços e você puxar aqui desde 2016, observe que há um retorno anual de 15%, né? Olha essa receita aqui, de 11 mil para 40 mil basicamente aqui. Olha essa diferença absurda. Então, definitivamente não é a mesma empresa de 2016. Se você pegar aqui o lucro líquido, da mesma forma, né, mais ou menos 11% de retorno anual. A gente está falando aqui de quase uma década. Mas por que essa queda agora? Né? Se você observar, o ano ainda não fechou aqui, na verdade, né? Ele vai fechar aqui em dezembro de 2025. Mas você tem aqui um crescimento bem menor da receita e, em razão aqui da depreciação e amortização, resultado financeiro, etc., você tem um lucro líquido negativo, levemente negativo de 2,3% negativo.
Mas, primeiro que não há nada de errado em uma empresa ter um resultado ruim em um ano, principalmente se for em um trimestre. Segundo que o ano ainda não fechou, né? É uma empresa ainda com receita crescendo, está com a dívida extremamente controlada, está pagando um payout bem grande. Então, assim, gente, não faz o menor sentido esse descolamento. Isso significa que a Droga Raia não pode ir a zero, não pode falir, por exemplo? Obviamente que não, né? Tudo pode acontecer com qualquer empresa. Mas os resultados mostram que a perspectiva não é essa. Os resultados mostram que há um descolamento aqui que deve ser corrigido em algum momento. E de qualquer forma, mesmo que ela vá a zero, aqui entra o papel de uma carteira diversificada entre bons ativos, entre classes de ativos descorrelacionadas. E se tratando de ações, você precisa ter várias boas empresas na sua carteira. Tenha certeza que o crescimento exponencial do seu patrimônio vai se dar por conta do crescimento de poucos ativos específicos da sua carteira. Então serão poucos ativos que vão crescer de uma maneira absurda, que vão compensar, inclusive, possíveis empresas ou possíveis ativos que podem ir à falência dentro da sua carteira. Olhando para a Droga Raia, você teve, por exemplo, várias quedas em diversos momentos, né? Você teve aqui, por exemplo, uma queda de 34%, seguida por uma grande subida aí de mais de 100%. Você teve aqui outra queda de 15%, seguida de uma nova subida de 30%. Depois você teve mais uma queda de quase 30%. Então assim, gente, aqui as quedas ainda não foram tão acentuadas porque ela vinha num crescimento ainda mais absurdo. Aqui ela desacelerou um pouco mais, mas definitivamente ela não é a mesma empresa que era em 2016. Então, essas são as duas coisas que os influenciadores não te contam. Tem uma imagem que demonstra muito isso, que é muito boa, que eu já mostrei aqui, eu acho, em uns 2 vídeos do canal, que é basicamente essa aqui. Então, como as pessoas acham que é o buy and hold, né, que é o investimento de longo prazo, não só as pessoas acham, como a grande maioria dos influenciadores divulgam dessa forma, tá? E a calculadora de juros compostos é um excelente exemplo disso. Significa que você não pode usar a calculadora de juros compostos? De forma alguma, ela é excelente. Mas você precisa ter consciência que, na verdade, ela funciona dessa maneira aqui embaixo, tá, gente? Você vai ter grandes quedas, grandes problemas, não só do ponto de vista do ativo, mas do ponto de vista econômico do país e mundial também. E você precisa ser capaz de superar isso tudo, não olhar para os lados, coloca uma parede aqui dos lados dos seus olhos e segue em frente no seu objetivo. Entenda que tendo uma carteira diversificada entre vários tipos de ativos, você vai perder em alguns. E tá tudo bem, não tem problema, você não tem o poder de acertar todos. O que não pode é, assim que tiver uma queda num ativo seu, você já sair vendendo ele. Pois se você vender ele, você perde toda essa magia dos juros compostos. Se eu pegar, por exemplo, a VEG aqui, que é um exemplo muito clássico que as pessoas usam, você vai ver que também há grandes quedas aqui, né? Se você pegar, por exemplo, de janeiro de 2021 até junho de 2022, você teve os mesmos 50% de queda da Droga Raia. E olha o que acontece depois. Se você pegar aqui mais ou menos no pico, 152% de crescimento. Se você pegar no momento atual, 74% de crescimento. Se você pega isso desde 2009, por exemplo, você tem um acumulado de 2.084% de crescimento. Então sim, chega num determinado ponto que dificilmente a cotação, por mais que você não tenha que olhar para a cotação, você deva olhar para os resultados das empresas, mas chega num determinado ponto que dificilmente a cotação volta ao que era, tá bem? Na própria Droga Raia, se você pegar lá de trás, você tem ainda um crescimento de 383%, tá? Então, essa cotação não vai chegar aqui nos pontos mais baixos lá no início. Não tem como chegar. Ela só vai chegar aqui se realmente a empresa tiver um grande problema, começar a falir ou algo do tipo. Mas a tendência, com esse descolamento de lucro versus cotação, e se a empresa continuar entregando bons resultados, é que a cotação siga os lucros. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Siga firme na sua estratégia de investimentos. Um abraço e até o próximo vídeo.